Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos entrando hoje no capítulo 37 do livro Gênesis do Antigo Testamento. E é aqui que nós vamos agora ver um pouquinho da história do José do Egito, o famoso José do Egito. E é importante que nós vamos agora fazer descolar um pouquinho o estudo, porque agora nós vamos tratar de um médium. José do Egito foi um grande médium. Então nós vamos agora trabalhar a psicologia mediúnica, como eu, médium, posso usar dessa mediunidade para o bem, que foi o caso do José. Não é? Então o capítulo começa no versículo 1 dizendo assim: Jacó permaneceu na terra que seu pai tinha morado, que é na terra de Canaã. Então você observa o seguinte, que os três patriarcas iniciais, né, os grandes patriarcas que foram Abraão, Isaac e Jacó, então eles ficaram lá na terra de Canaã. E agora vai haver um processo muito interessante que vai ser o exílio no Egito. É quando o povo vai para o Egito. Então vai começar com a ida de José. Ele vai preparar o caminho para eles. E depois, mais tarde, nós vamos analisar o que significou, o que significa esse exílio no Egito, certo? Então vamos começar aqui o estudo. Olha só. José e seus irmãos. Então ele começa assim: eis a história de Jacó. Então, José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E José contou a seu pai o mal que deles se diziam, certo? Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos. Israel nós já sabemos que é o nome dado a Jacó, né? Israel. Porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-lhe, e o tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Aí vem a inveja, não é isso? Então, o José era o filho preferido lá do Jacó. Inclusive, o José era filho da Raquel, né, que é aquele grande amor da vida do Jacó. Então, ele era um menino mais novo, com certeza muito diferente dos outros, né, porque o José tinha essa mediunidade impressionante, e então o Jacó gostou mais dele, mandou fazer uma túnica diferente para ele, e os irmãos não gostaram dessa história de jeito nenhum, certo? Ora, José teve um sonho. Aqui começa a mediunidade de José. Ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos responderam: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram mais por causa dos seus sonhos e das suas alterações. Está vendo? Das suas intenções, aliás. Então vejam que José já teve o sonho premonitório, porque na frente vai acontecer isso. Então José é um médium, e ele já teve aquele sonho premonitório. Quando a gente estuda a Bíblia como espíritas, a gente começa a decifrar todos esses enigmas. Então, aquele espírito que recebeu aqui o nome de José, na época lá, por volta de 1600, 1700 a.C., ele é um espírito assim, de alta envergadura espiritual. Nós vamos conhecer a história dele. Ele é um homem probo, né, uma pessoa extraordinária,
E realmente ele foi o grande, digamos, salvador ou condutor do povo hebreu naquele período dele. Então, você desloca dos 3 patriarcas e agora o nome que vai sobressair mesmo será o de José. Ele teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Então, aí também, de novo, ele tem o sonho de que ele seria um grande auxiliar daquele povo. Nós imaginamos assim que esse espírito José, provavelmente ele era um espírito dessa envergadura dos auxiliares diretos de Jesus e que veio aqui para ajudar aquele povo na sua questão monoteísta, porque Jesus precisava daquele povo para montar a casa que ele iria nascer. Então, aquele povo teve toda uma ajuda muito especial do mundo espiritual, porque, como nós sabemos, eram exilados de Capela e com uma proposta de fazer com que o monoteísmo se estabelecesse definitivamente na Terra, como de fato estabeleceu. Então, hoje nós temos aí no mundo ocidental só o Deus único. Ainda no Oriente, ainda encontramos, né, muito aquele politeísmo, mas essa ideia do monoteísmo, que Jesus viria mais tarde para confirmar, para consolidar, para dizer o que era o reino de Deus, né? Então isso aí tinha que ter uma preparação para a vinda de Jesus, tinha que ter um lugar para Jesus fazer, tinha que ter uma nação para Jesus fazer esse trabalho. E ali, naquele momento, já tinha passado 3 patriarcas, então agora teria que vir um para conduzir o povo, para dar a esse povo uma condição para receber o Cristo, como vai acontecer mais na frente. Então, essa história do José é muito interessante, sabe? Nós precisaríamos muito de entender um pouco mais sobre esse espírito e a sua mediunidade. Então, José foi vendido para os seus irmãos. Agora, já entrando no versículo 12 do capítulo 37, né? Então, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Então, Jacó disse a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele lhe disse: vai então ver como estão os teus irmãos e o rebanho e traz-me notícia. Ele o enviou do vale do Hebrom e José chegou a Siquém. Então ele era como se fosse um emissário de Jacó. Isso aí gerou muito problema, gerou muita situação. E a gente pode pensar também, podemos fazer aqui um pensamento seguinte, que quando o médium se sobressai numa casa espírita, ou mesmo na sociedade, ele é muito perseguido, né? Então, se nós que conhecemos os médiuns aí, que estão fazendo um trabalho distinto, um trabalho digno, vamos ajudá-los, vamos orar por eles, vamos dar as mãos para ele, não ficar comentando nas costas dele, porque é muito comum a inveja, sabe, desses médiuns. Meu amigo, minha amiga, para o espírito chegar a ter uma mediunidade capaz de sobressair das demais, que a mediunidade dele não é melhor do que a de ninguém, mas é porque tem mais experiência mediúnica, já viveu mais isso, né? E aí o que acontece? Nós temos que ajudar esses espíritos, porque na verdade eles são nossos professores. Quando você encontra um médium que está fazendo um trabalho bem interessante, você tem que se aproximar dele como discípulo dele, para aprender com ele, se é que ele está realmente fazendo um belo trabalho, está fiel às leis da mediunidade, fiel a Jesus, fiel, no caso do espírita, fiel à doutrina espírita. Nós temos que aprender com ele, pelo menos eu faço assim.
né? Quando eu vejo um médium que tem uma condição assim bem interessante, eu me aproximo para aprender com ele. Porque mediunidade, minha gente, é natural, é um sentido novo que nós estamos desenvolvendo, temos que entender assim, não é nada de sobrenatural, é apenas um sentido novo. Né? Então eu tenho que aprender esse sentido novo. Por isso que nós estudamos mediunidade nos centros espíritas, por isso que Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, que foi o primeiro livro que trata com propriedade deste assunto. O primeiro livro do mundo que fala sobre mediunidade, que explica como que se pratica a mediunidade. Então nós temos que nos dar as mãos, porque todos somos médiuns e precisamos uns dos outros. Né? Então aqui o José, pelo contrário, os irmãos odiavam José por causa dessa, que ele era uma pessoa, um dos irmãos diferentes deles. Né? Um homem o encontrou andando errante pelo campo, e este homem lhe perguntou: que procuras? E José respondeu: procuro meus irmãos. Indique-me, por favor, onde apacentam seus rebanhos. O homem disse: eles levantaram o acampamento daqui. Eu os vi dizer: vamos a Dotaim. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. E eles o viram de longe, e antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou e veremos o que acontecerá com seus sonhos. Olha que inveja, minha gente. Meu Deus, vou matar o médium, né? E depois a gente vai ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Ou seja, ele sonhava que ia ser superior e agora eu vou matar, então eu quero ver como é que ele vai ser superior depois de morto. Ai, mas isso ainda acontece até hoje. Às vezes você vê numa casa espírita uma pessoa que é rebaixada, né, por maldade mesmo, por inveja. Olha, como que a gente tem que tomar cuidado. Está vendo como é que a informação vem de longe? Essa informação da mediunidade de José, minha gente, já tem 3.700 anos. E nós ainda não aprendemos a lidar com isso. Nós ainda somos daqueles irmãos que provavelmente querem abafar a mediunidade do outro. Eu conheço muitos casos assim. Infelizmente ainda existe isso. Aí começa a dizer que o médium não é médium nada, que é anímico e que essas coisas todas, sabe? Começa aquela perseguição. Então, isso vem lá de trás. Eu estou ainda guardando isso comigo, certo? Quando nós estudamos o inconsciente, esses processos estão todos arquivados no nosso inconsciente, que a gente não se liberta dele. Veja que coisa séria que é isso, né? Mas Rubem, ouvindo isso, salvou de seus irmãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Rubem: não derrameis seu sangue. Lançai-o nessa cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos dele e restituir a seu pai. Assim, quando José chegou junto a deles, despojaram-no de sua túnica e a túnica adornada que ele vestia. Arremessaram contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água, e depois sentaram para comer. Olha que coisa séria, né? Ainda bem que teve um de bom senso lá. Sempre tem uma pessoa de bom senso. Que sejamos essa pessoa. Então, Rubem foi um homem de bom senso naquele momento. Mas eles lançaram o José na cisterna. Tiraram a túnica dele e lançaram ele lá na cisterna. E depois sentaram para comer. Normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Eu perturbei a paz do meu irmão. Eu fui contra as ordens do meu pai, perturbei a paz do meu irmão, tentei anular meu irmão, agora sento para comer. Sabe que a gente ainda faz isso até hoje? É bom para a gente pensar nessa história de José. Eu tenho vontade de montar uma peça sobre José, sabe? Vale a pena para a gente passar nos centros espíritas, para a gente ver o que nós andamos fazendo com a mediunidade dos outros e com a nossa. Como é que nós estamos trabalhando com isso, como é que nós estamos convivendo com esse processo tão lindo chamado mediunidade. É isso aí, minha gente. Vamos continuar estudando, mas não só estudar,
Porque o conhecimento sem a prática não vale nada. Não adianta você ter o conhecimento e não aplicar aquilo que você conheceu. Isso está escrito nos grandes compêndios dos grandes estudiosos do mundo. Aprendeu? Aplica. Olha, eu vou ficando por aqui, pedindo a Jesus que continue amparando você, os seus estudos, os seus desejos sinceros de contribuir para a consolidação do reino de Deus entre nós. Muito obrigado pela sua atenção. E se você tiver alguma coisa, alguma informação para nos passar, nós estamos às suas ordens. Muito obrigado.